Vamos agora introduzir os potenciais de Leonard Wishart. Eles são os potenciais que resultam do movimento de uma partícula dotada de carga elétrica quando esta partícula está com um movimento acelerado, mas pode ser também um movimento uniforme. No entanto, do nosso ponto de vista, o interesse maior é o caso em que esta partícula está com um movimento acelerado. Para a gente introduzir os potenciais de Leonard Wishart, vamos introduzir algumas grandezas físicas que serão úteis logo em seguida. A primeira delas é, como sabemos, a ideia do retardo. Ou seja, se uma partícula está num ponto P, então o potencial, por exemplo, elétrico, o potencial vetor, né, observado nesse instante de tempo e no ponto P, esse ponto P, ele tem coordenadas x, y, z, por exemplo, não? Por exemplo, não? Esse ponto P, no instante de tempo t, então nós sabemos que o tempo relevante é um instante de tempo t', que é um instante de tempo anterior a este. É o efeito do retardo. O que é produzido ou o que é observado aqui no instante de tempo t resulta de algo que aconteceu no instante de t', quando a partícula está numa posição caracterizada pelo vetor posição R' de t'. Então vamos agora introduzir algumas grandezas físicas e a notação para o que segue. Ora, um instante de tempo t', que é o instante de tempo relevante, ele é t menos módulo de R menos R', menos R', claro que R' de t', e agora 1 sobre C. Já explicamos isso, é o efeito do retardo. Bom, vamos agora introduzir mais algumas grandezas físicas. Nós denominamos de R, de agora em diante, vai ser igual ao módulo do vetor R menos R' de t'. Ou seja, o módulo do vetor R é o módulo deste vetor aqui em vermelho, módulo de R menos R'. Definimos também o vetor N como sendo o vetor que é normalizado a 1, portanto, é um versor. N é igual a R menos R' de t', dividido por módulo de R menos R', portanto, dividido por R. É a mesma coisa. Veja que agora estou falando de um versor, mas esse vetor, que é de módulo 1, este versor, ele tem a mesma direção, o mesmo sentido de R menos R', mas o módulo dele é igual a 1. Isto é por definição, na realidade. Ora, vamos agora introduzir mais uma grandeza física. Se nós temos t' igual a t menos módulo de R menos R', então vamos definir agora o que poderíamos chamar de
taxa de retardo. Na realidade, o ideal para essa taxa de retardo seria o inverso disso, né? dt' dt, né? Seria melhor. Mas, como definição apenas, dt' é igual a 1 mais d dt' de módulo de R menos R'. Ora, se eu derivar módulo de R menos R', eu vou ter 1 sobre módulo, portanto, de R menos R' é a derivada do que está dentro. Vamos definir também a velocidade, tá? V', pode ser assim, como sendo, por definição, igual a dr' de t' dt'. Ora, com misto, dt dt' é igual dt dt' é igual a 1 mais, agora derivo isto aqui, né? E vou encontrar que 1 mais a derivada do módulo é igual a 1 menos V' escalar N sobre C. Vamos chamar essa grandeza física aqui de Qi. Essa grandeza física é extremamente importante para as nossas considerações. Muito bem, então vamos avançar agora um pouco mais. Falei aqui de definições, na verdade, de expressões, né, importantes para o que segue, né? V' está dado aqui, N está dado aqui e C é a velocidade da luz. Muito bem. Ora, agora vamos considerar, né, o problema de determinarmos o potencial elétrico, por exemplo, num ponto R, num instante de tempo t. Ele pode ser escrito como sendo uma integral em princípio sobre todo o volume no qual se encontra a partícula, e nós vamos colocar apenas assim, D3, né, R', mas agora eu preciso tomar todo o cuidado, porque na realidade esse potencial no instante de tempo t, ele é o potencial associado a instantes de t' anteriores ao tempo t. Então, em princípio, eu posso colocar aqui também uma integral em dt', somando sobre todos os instantes de tempo, de tal forma a que t' seja igual a t menos r sobre c. Então, aqui eu coloco delta, essa condição, sobre todos os t', tais que t' sejam iguais a t menos r sobre c. E agora eu vou colocar aqui a expressão já conhecida, né, que é 1 sobre 4π epsilon 0 vezes ρ de R', t', e agora módulo de R menos R'. Ou seja, de t'. Ou seja, eu vou somar sobre todos os pontos e sobre todos os instantes de tempo
levando em conta essa restrição sobre os tempos. Ora, pode-se mostrar que esta integral aqui, ela é dada, isso é uma propriedade, na realidade, desta integral, pode-se mostrar que V de R e T é igual a 1 sobre 4π ε0, e agora eu integro sobre todos os pontos nos quais existe essa distribuição de cargas, D3 R', ρ de R'. Agora, aqui, em lugar do T', eu vou colocar T' igual a T menos R sobre C. Aqui eu vou colocar módulo de R menos R', vezes, agora é que está uma grande novidade aqui, que resulta dessa integral sobre T', que é um fator que. Aqui. Ou seja, existem duas diferenças, né? A primeira é que eu preciso calcular esta soma aqui para o campo no instante de tempo t, mas, veja, levo em conta aqui o efeito de retardo. Então, eu preciso somar sobre todos os instantes de tempo retardados, né? E aqui aparece uma outra novidade, que é esse fator que, aqui, nesta integral. Se eu fizer a mesma coisa para o potencial vetor, então eu posso escrever o potencial vetor A de R t como sendo igual a μ0 sobre 4π vezes agora a integral de D3 R' de J de R' de T, calculado no instante retardado, mas eu tenho vários instantes retardados, T menos R sobre C, lembrando que R é igual a módulo de R menos R'. Menos R'. E agora, aqui eu tenho módulo de R menos R' vezes Q. Estas são as expressões para o potencial elétrico, para o potencial vetor, quando eu tenho uma distribuição de cargas na qual as cargas estão em movimento. O que isto traz de novidade? Eu tenho que levar em conta o retardo e agora eu tenho que somar sobre todos os tempos retardados. Isto vale aqui, bem como aqui. E agora eu tenho uma outra novidade, é que eu tenho que levar em conta esse outro fator. Então, eu tenho duas novidades aqui. Duas novidades. Uma é esta e a outra é esta aqui. E a outra é esta aqui. E isso faz toda a diferença. Ora, do ponto de vista prático, é quase impossível efetuar estas integrais. É praticamente impossível, né, fazer isto. Né? Então, o que nós usualmente fazemos? Começamos com uma carga só. E não já resolver esse problema altamente complexo, né?
onde você leva em conta dois efeitos relativísticos, né? Um está aqui e o outro está aqui. Isso aqui é causalidade e esse também está relacionado à causalidade. É muito difícil efetuar estas integrais aqui de uma maneira geral, né? De forma que o que nós vamos fazer agora é escrever estas expressões para uma carga pontiforme. Então, se eu tenho uma carga pontiforme, o que nós vamos obter como potenciais associados a uma carga pontiforme? Nesse caso, esse ρ aqui, eu posso colocar aqui uma função delta, mas o fato é que, no caso de uma carga pontiforme, esse potencial escalar, o potencial elétrico, ele se escreve da seguinte forma. Ρ aqui é a carga elétrica vezes a função delta, então aqui eu tenho, como sempre, Q sobre 4π epsilon zero, né? Veja que aqui não é diferente, né? E agora aqui eu tenho 1 sobre módulo de R menos R', que é o nosso famoso R, então vamos escrever assim, R, vezes Q. Esta é uma forma da gente escrever, né? Como Q é igual a 1 menos V escalar N vezes R é R, então este potencial aqui pode ser escrito da seguinte forma, é igual a Q sobre 4π epsilon zero, e agora aqui eu vou escrever R menos V' escalar R sobre C. É claro que sempre levando em conta que eu preciso levar em conta o retardo, né? Muito bem, então esta é a expressão para o potencial elétrico produzido por uma carga em movimento. A outra expressão diz respeito ao potencial vetor. E o potencial vetor é igual a Q vezes V', já que a carga está em movimento, vezes μ0, dividido por 4π, e agora eu tenho o mesmo denominador, de novo, 1 sobre R vezes Q, ou seja, igual a μ0 dividido por 4π vezes Q, V', 1 sobre R menos V', escalar R dividido por C. Esses potenciais aqui recebem o nome de potenciais de Liénard-Wiechert. Então, esses são os famosos potenciais de Liénard-Wiechert. E eles são extremamente importantes, né? Por quê? A partir deles, eu posso determinar os campos elétricos e magnéticos produzidos agora por apenas uma carga elétrica em movimento, e essa carga elétrica tem um valor igual a Q, para ficar igual de cima. Então, eu tenho uma carga elétrica que se movimenta, né,
com uma velocidade que eu estou chamando de V'. Agora, eu tenho aqui as expressões para eu determinar, ou para a gente determinar o potencial elétrico e o potencial vetor como resultado do movimento desta carga elétrica aqui. Portanto, estas expressões, né, é claro que aqui eu preciso sempre lembrar que o que é importante é onde eu tiver aqui R como função de t', eu preciso, né, levar em conta, né, ou R' em função de t', eu preciso levar em conta ainda o retardo. Ou seja, t' é igual a t menos módulo de R menos R' dividido por C. De forma que aqui ainda preciso levar em conta o retardo. Então, esses potenciais são os potenciais conhecidos como potenciais de Liénard-Wiechert, né? O que é importante aqui, em primeiro lugar, para encerrar, mas eu gostaria de chamar a atenção para isso, é que no limite, isso é bem curioso, né? No limite em que C tende a infinito, o que significa isso? É que se nós imaginássemos um mundo na qual a informação pudesse chegar imediatamente a isto, C tendendo ao infinito é esse mundo imaginário, onde a velocidade da luz é infinita. Mas também pode ser pensado num limite não relativístico, onde V sobre C tende a zero. No limite em que C tende a infinito, aqui nós temos uma coisa curiosa. Veja, quando C tende a infinito, então este termo aqui desaparece. É igual a 1. Ou melhor, é igual a zero. Eu posso simplesmente desprezar esse termo. Se eu desprezar esse termo, veja, eu fico com uma expressão muito parecida com aquela de um potencial de uma carga pontiforme como se estivesse em repouso. Vale o resultado. Além disso, se C tende a infinito, t' é igual a t. Não há retardo, portanto. Então, nesse limite, nós somos levados a expressões para o campo elétrico e para o campo magnético, por exemplo, né, que são aqueles campos típicos de expressões para cargas em repouso. De forma que o que nós vamos fazer em seguida é trabalharmos com estas expressões aqui.